com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. Recém-voltados aí, né? Nós voltamos da ampliada que aconteceu em Rondonópolis, então estamos todos e todas nessa energia boa. E eu gostaria de chamar aqui a Cleusa, que é minha companheira, que me ajuda nesse programa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento com o programa Diálogo em Comunidade. Eu sou Cleusa Maneira, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. Logo aí, hein? 2023. Está chegando, né, Leoni? Chegando. Bom, chegando. E hoje, né, uma pessoa muito especial vai falar conosco, vai dar uma dica bastante importante, vai falar umas coisas muito importantes, viu, Leoni? Nós sabemos disso, né? É o padre Ferrari de Campinas. Olá, padre! Como o senhor está? Graças a Deus, bem. Voltando, como disse a Leoni, da Ampliada Nacional da SEBS, com muita energia e uma perspectiva muito boa para o 15º encontro, como a reunião nos ajudou a vislumbrar. Então, é isso mesmo, Ferrari. Quando você estava falando sobre essa metodologia, eu estava lembrando aí dos trabalhos, né, da SEBS, desde muito tempo, em que nos grupos de família a gente também tratava dessa metodologia. Então, assim, esse ver, esse julgar, esse agir, fazia com que a comunidade olhasse ali para aquele local, para os desafios que ela estava vivenciando, né, que a luz da palavra de Deus e dos profetas ela iluminasse e já criasse uma ação. Então, assim, se perguntasse por que isso acontece, né? Não era naturalizar o sofrimento, não era naturalizar a falta daquilo que acontecia na comunidade, do trabalho, da comida, né? Dos direitos, mas era, sim, se unir em comunidade e lutar por tudo isso. E no texto base, né, nos apresenta, assim, o ver como a realidade que nos interpela. No ver, apresenta-se a realidade. No julgar, um olhar bíblico, teológico, pastoral, iluminando a realidade, horizontes da esperança. E o agir, no agir a gente vê, né, o agir das comunidades eclesiais de base na criação do novo céu e da nova terra. Então, esse agir já serão as comunidades se unindo, né, fazendo esse rio convergir, né, os rios que se encontram, né, o rio ali do pequeno que se encontra com o rio maior, mas que forma esse novo céu e essa nova terra, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse texto, que a gente está vendo aí a capa do texto base, realmente muito bonita, um trabalho primoroso das pessoas que colaboraram e que está para chegar na comunidade. Então, quando chegar, realmente faça um estudo, se reúna em comunidade, porque está belíssimo e que vai ser de grande importância para a nossa caminhada esse estudo. Então, você falasse um pouquinho mais sobre esse texto base, o que vai encontrar ali nas leituras, nas reflexões. E aí, então, nós passamos para o julgar, né? Então, o julgar aqui é buscar novos horizontes da esperança, né? E aí, o texto vai nos apontar na direção, como bem nos explica a Thea, a irmã Thea Frigédio, né? Que nós vamos ter que retomar a utopia, né? A utopia está sempre apontando para o futuro. E ela sempre diz que é um tempo de reconstrução, um tempo de recomeçar. E aí, um dado muito importante, né? A utopia nasce das ausências. Então, aqui, a dinâmica é trabalhar como que um fermento. Por isso que as comunidades eclesiais de base tem um papel fundamental neste processo. Por quê? Porque a partir das comunidades eclesiais de base, nos bairros, na periferia das grandes cidades, no meio rural, nós vamos apontando que é possível, sim, resistir e que a proposta de Jesus de Nazaré aponta para uma possibilidade de vida nova, né? Então, o reino de Deus já está no nosso meio.
Então, os novos céus e a nova terra estão enxertados na história humana. Então, esse acho que é o dado fundamental da utopia. Então, ela chama assim o rio da utopia, que procura retomar as raízes fundamentais das tradições e que nós precisamos recuperar. E, ao mesmo tempo, ela indica o rio do mito, perdão, o rio do rito, né? Que está exatamente na perspectiva de que, a partir dos nossos encontros de meditação, de reflexão da palavra, nós vamos recuperando as grandes tradições, né? Então, por isso a importância das romarias, da leitura orante da Bíblia, os círculos bíblicos, novenas, as visitas, né? Ou seja, a palavra, que também é utópica, nos coloca em contato com a inspiração original que deu origem ao povo de Deus, ao povo das sebes. Então, faz-se entrar na correnteza do rio rito, que tudo purifica e renova, alimenta a resistência e a esperança. Então, a correnteza das águas nos leva. Então, aqui me parece importante, né? Retomar aquilo que as comunidades fazem já há muito tempo, né? Tentando retomar o caminho de Jesus. E aí, então, a importância das comunidades como ensaio e antecipação dos novos céus e da nova terra. Então, Dom Luciano Mendes de Almeida, o nosso grande profeta, ele sempre dizia isso, né? Que as comunidades de base são como que uma antecipação do céu, exatamente porque acredita no fermento, acredita na reconstrução da vida, acredita na reconstrução das comunidades. E, portanto, o movimento de Jesus é continuidade desta utopia, reconstruir as relações na casa e viver a utopia do reino. Então, esse é um dado importantíssimo para que a gente possa compreender a dinâmica do julgar, né? E, articuladamente com a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui também uma ajuda, né? Daquilo que nós temos na nossa tradição da igreja, né? Então, a tradição que vem de longa caminhada. Então, relembrando, em primeiro lugar, a igreja doméstica, né? Desde lá das primeiras comunidades, como está muito presente no texto aí de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31, onde nós vamos encontrar um credo batismal, né? E que aponta para aquilo que o Papa Francisco retoma hoje na Fratelli Tutti, né? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, aqui eu penso que está um dado importante para que as comunidades reflitam, né? Então, na comunidade alternativa, as relações são transformadas com a circularidade dos bens, do poder, do saber, dos afetos. Nesta comunidade alternativa, ser cristão é ser membro do corpo de Cristo, comprometido em fazer circular a vida e não se amoldar à lógica do mundo, a proclamar a cidadania da liberdade e da igualdade. Então, as comunidades eclesiais de base são como que um ensaio desta nova eclesiologia, como nos apresenta Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. E estão na dinâmica da tradição de Jesus, do movimento de Jesus, né? Na picada aberta por Paulo. Então, sonhar a sebes é sonhar esta utopia, pelo jeito normal da igreja ser. Isso nos convida e desafia a não ficar no sonho saudoso, mas retomar com fé, ousadia e firmeza esta caminhada
que Jesus nos iniciou, né? Então, esse é um dado importante. E aí, outra perspectiva que nos ajuda e que está diretamente relacionada com a dinâmica do Sínodo da Amazônia e agora o Sínodo sobre a sinodalidade dos bispos, que começou em 2021 e que vai terminar logo depois do nosso encontro intereclesial. Então, é a vivência da sinodalidade, ou seja, trabalharmos juntos, vivenciarmos juntos esta perspectiva de reconstrução da vida. E aí, a perspectiva apontada pelo Sínodo da Amazônia, né? Na direção do bem viver e do bem conviver dos povos originários. Aqui no Brasil, a dinâmica do mito tupi-guarani, né? A terra sem males, né? E o sumac causai dos povos andinos, apontando nessa perspectiva. Outro aspecto é as SEBs que devem estar articuladas com o cuidado da casa comum. Então, aqui seria importantíssimo que as comunidades retomassem a Laudato Si, né, que é o cuidado da casa comum, que o Papa Francisco editou e que realmente é algo que chama a atenção do mundo todo, né? Então, vai para além do cristianismo, vai para além das religiões e quer assumir a perspectiva da humanidade toda, né? Por isso, nesse sentido, a ecologia humana e a ecologia ambiental caminham juntas, né? O Papa sempre diz, tudo está interligado. Então, uma terceira busca de iluminação é a busca do bem viver, né? Então, essa é uma alternativa ao capitalismo. E, como diz a Laudato Si, é uma possibilidade de superar o paradigma tecnocrático que nós estamos, infelizmente, sendo dominados por ele, né? Então, há uma crítica do sistema neoliberal que insiste no mercado como a solução de todos os problemas. Mas o Papa diz que isto é, na verdade, um dogma de fé neoliberal. E, portanto, ele continua insistindo que terra, teto e trabalho são direitos sagrados, né? Então, isso está muito claramente presente em toda a Bíblia, né? E, por isso, temos que retomar. E aí, um quarto aspecto é que as SEBs, na alegria do Evangelho, têm que apontar como sinal de vida plena para todos e todas, né? Então, aqui é um dado importante que as comunidades de base têm que levantar adiante. E, como nós já dissemos lá no início, a dinâmica do intereclesial aponta para a força missionária das SEBs, né? Então, elas precisam estar sempre articuladas lá onde o povo está, né? Então, no último bairro, no último cantinho lá rural, é importantíssimo que as comunidades levem adiante esta perspectiva, né? Então, este é um dado importante da missionaridade das comunidades eclesiais de base. Podemos avançar um pouco Então, aí também, como o Papa já apontou, é importante nós trabalharmos na linha da fraternidade e da amizade social após a pandemia, né? Então, pensar a vida em todas as suas dimensões a partir da lógica do trabalho e do cuidado da casa comum, sempre partindo dos últimos, né? Então, esta é a perspectiva que está presente no Sínodo da Amazônia, que nos convida à escuta dos pobres, buscando novos caminhos de libertação econômica, política, cultural e ecológica. Então, são
elementos, né, que nós encontramos no texto base e que as comunidades, né, nós vamos ver também na perspectiva do agir, já tem, né, uma espécie de anteprojeto também, né? Né? Um projeto anterior àquilo que nós estamos apontando. Agora, na perspectiva do agir, né? O texto base ele vai se referenciar, sobretudo, em 3 grandes questões, né? E retomando a perspectiva lá do Vaticano II, né? Então, veja bem, como povo de Deus, queremos contribuir para a construção sinodal da nossa igreja, em sintonia com a rede eclesial das SEBs do Brasil. Então, em primeiro lugar, o Intereclesial quer retomar com esta problemática os 3 desafios apontados no Concílio Vaticano II. Primeiro, a descolonização ou a decolonização. Então, pedindo que revelasse o próprio rosto da igreja latino-americana. Então, não dependermos só do passado, né? De uma perspectiva de uma igreja vinda de fora, mas construir uma igreja com o rosto latino-americano, afro-indígena, né? De pobres. Então, este é um desafio enorme, né? Segundo, a descentralização, pedindo que surjam instâncias de comunhão e participação. E um outro dado que o Papa tem insistido é a desclericalização, que convoca o protagonismo dos cristãos leigos e leigas para a missão, considerando de modo específico o papel da mulher na igreja. Então, aqui é um dado que as comunidades eclesiais de base, como apontado já lá na perspectiva do Sínodo da Amazônia, é fundamental para a nossa realidade, né? Então, eu penso que aí estão as linhas fundamentais, né, do agir, para que, de fato, nós possamos reconstruir as comunidades, reconstruir a nossa casa comum e apontar para que a vida possa ser vivida com dignidade entre todos e todas. E, concretamente, né, na parte final, que nós não precisamos retomar aqui, o texto base aponta 21 possibilidades de pistas, né, que retomam aspectos fundamentais do ver, do julgar e do agir, né? E que, na verdade, como nós temos já vivenciado nos encontros anteriores, as comunidades já têm esta forma de se organizarem, apontando exatamente a sua contribuição na ligação com os movimentos populares, as lutas sindicais, as lutas dos partidos que estão ligados à luta do povo, né? E, consequentemente, também ligação com as outras igrejas cristãs na linha do diálogo ecumênico, como também ligação com as outras religiões não cristãs, mas que têm elementos fundamentais na convivência humana, na busca de uma sociedade que seja mais harmônica, né? Onde todos e todas possam desenvolver os seus carismas, seus dons, enfim, toda a sua cultura. Padre, é raro, quanta coisa bonita, né? Ficaria muito mais tempo ouvindo o senhor falar, hein? Mas nós estamos, assim, finalizando o nosso programa de hoje e agradecendo muito, de coração mesmo, né, esse momento que o senhor nos proporcionou. É isso mesmo, Ferraro, como a Cleusa disse, né, a gente te agradece profundamente, né, é muita coisa que tem nesse texto base, é muita coisa importante que a gente quer, assim, aguçar mesmo a curiosidade e a vontade de todos e todas de lerem, de refletirem aí em comunidade. E finalizando, eu trago aí mais um pouquinho da introdução que fez o Dom Gabriel, que ele diz assim: nas suas mãos, portanto, está algo mais que um simples
texto redigido por queridos irmãos e irmãs que agradecemos. É um chamado a viver um projeto, um sonho de Deus, um desafio à nossa fragilidade. Então, é isso mesmo, o que está chegando aí às mãos das nossas comunidades não é simplesmente mais um texto, mais um livro, mas é, sim, né, um projeto, um chamado a viver esse sonho de Deus. E é nesse desafio que a gente encerra esse programa, convidando a todos e todas aí a aprofundarem na leitura, na reflexão do texto base, porque o nosso encontro ele já está acontecendo, né? Esse novo céu e essa nova terra já está aí no meio de nós, nas mãos de cada um e cada uma. Então, que Deus abençoe a todos, abençoe você, Ferraro, a Cleusa, Frei Zeca, que está aí nos ajudando, toda a equipe do Comunica 15. Quem nos acompanha, né, não esqueça de compartilhar, fazer esse programa chegar aí nas comunidades e nos encontraremos, então, no próximo domingo. Até lá.